Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje nós temos um tema muito especial. E é um tema que precisa ser falado, que precisa ser conversado, precisa ser discutido. Então, por isso, Dona Letícia Faria, o que a gente vai deixar quebrar hoje? Hoje é geração Z com a Vicky, Nós nossa temos... coleguinha aí de um trabalho, né? Porque o trabalho traz coisas boas também, né, Rê? Tipo Exatamente, ele nós, não tem a traz Vicky, que só é nossa trauma, amiguinha. burnout, desespero, pânico, horror, né, destruição. Ele traz amizades, ele traz realizações. E hoje nós temos nossa primeira convidada do nosso podcast, Dona Vitória, né? Então, Vitória, é com você. Muito obrigada. O trabalho às vezes traz uma Vicky, né, se acontecer, né, de nossos caminhos se cruzarem. Então, Hayley, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde para a Rê que está no Reino Unido. E eu fiquei muito feliz com esse convite por dois grandes motivos. Um, eu admiro muito o trabalho de vocês, então isso já tem sido verdade desde quando nossos caminhos cruzaram no mundo corporativo. E em segundo, que para mim, gente, de verdade, bate-papos como esse são incríveis e ainda vai virar um podcast, gente. Então, assim, melhor coisa. Não tem coisa melhor. Melhor dos dois mundos. Acho que eu vou começar a apresentar, então. Meu nome é Vicky, meus nomes são dela. Eu nasci em 96, que é um pouco do limbo geracional, que eu gosto de chamar carinhosamente. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E eu sou uma mulher trans, né? Então, o que que isso significa? Basicamente, eu não me identifico com o gênero que me foi atribuído ao nascer. Então, eu nasci lá, me retiraram do local onde eu nasci, né? E pegaram o bebê, olharam, com base no meu corpo, definiram o meu gênero e falaram, é um menino. Aí eu cresci lindamente, falei, não, é menina. E aí foi nesse embate até eu conseguir ter independência financeira, emocional. É, e isso, basicamente, é o que me faz ser uma mulher trans. Então, eu não me identifico com o gênero que me foi atribuído ao nascer. Eu moro numa cidade que ninguém nunca ouviu falar, que é São Sebastião da Grama, mas a gente tá falando agora há pouco e a Lele viu que é perto de Poços de Caldas, então, sim, se você passou por lá, passa em São Sebastião da Grama. Hoje eu atuo na Pismo, que é uma fintech que ela é global, mas nasceu no Brasil. Atuo como consultora, independente também para uma consultoria da Irlanda. E eu tenho o Billy aqui. Eu acho que também vou aproveitar essa deixa para fazer uma audiodescrição, porque o Billy, meu cachorro, de 1 ano, ele está tentando morder meu braço com todas as forças que ele tem. Ele é muito pequenininho, então não é muita força. Eu tô com um fone branco que é muito grande. Eu não sabia que ele era tão grande quando eu comprei, então ele é de fato muito grande. Eu me sinto com uma cabeça muito maior do que eu tenho, já tenho uma cabeça bem grande. Meu cabelo é castanho escuro, eu tenho algumas mechas que são azuis ou verdes, eu ainda não entendi que cor que é essa. Tô usando um cachecol e uma blusinha listrada. No meu fundo tem alguns quadros da Nina Simone, que é uma artista que eu admiro muito, e alguns quadros de artistas independentes e um espelhinho redondo com um fundo de tijolinho também. Então é um prazer estar aqui com vocês, gente. Boa, Prazer Vicky. é nosso. Seja bem-vinda, Vicky, Billy, também. Exatamente, obrigado. Hoje nós temos mais um convidado ilustre, né? Então, para quem tá vendo o podcast, para quem vai assistir o vídeo, vai ter o prazer de acompanhar um cachorro atacando a Vicky durante todo o episódio, basicamente, né? A Vicky trouxe um osso, ela trouxe uma bíblia, ela invocou 37 Não adianta, não tem intervenção espiritual que segura esse cachorro. E eu tô achando ótimo, está divertidíssimo pra mim assistir. Mas tudo bem. Bom, pessoal, hoje o nosso objetivo, como a gente falou, é falar da geração Z. É falar da geração Z. E a gente quer deixar quebrar, porque quando a gente convidou a Vicky, a gente conversou bastante sobre o tema, e a gente estava se preparando, e pensou, e etc e tal. E muito do que a gente chegou à conclusão conversando é que tá na hora da gente falar desse assunto, né? Tem, acho que, algumas coisas muito, não sei se a palavra é icônicas, mas muito fortes, assim, que a gente precisa começar a falar. Nesse momento de uma geração nova que entra no mercado de trabalho, que passa a fazer muito volume, que tem valores muito mais relacionados ao que a gente entende como diversidade, como aceitar o próximo, como individualidade, no bom sentido, né? E que são importantes a gente começar a discutir, porque entender se o mundo do trabalho está realmente preparado para lidar com esse grupo, né? E a gente já tem uma boa parte das pessoas que são da geração Z entrando no mundo do trabalho, né? E a Vicky tem uma paixão especial por esse assunto, quando a gente estava pensando, putz, Vicky, o que a gente vai falar aqui, que é uma coisa que você gosta de falar,
E ela trouxe justamente, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito e é uma coisa que é muito importante pra mim, né, estando nesse limbo geracional. E é uma coisa que acho que eu e a Lelê também a gente se identifica bastante como sendo millennial da nossa vida, nos conflitos geracionais e será que o mundo tá preparado e não tá preparado? E é super interessante. Eu acho que até complementando você, Rê, eu sou de 85, então eu sou millennial, né, geração Y. Acho que no trabalho, né, como funcionária, assim, eu enfrentei, é boa, esse é o termo, ato falho, né? Enfrentei as pessoas de várias gerações e, assim, eu acho que até me considero mais pra frentex do que a maioria dos millennials, assim, então eu me identifico com várias coisas da geração Z. Sou TikToker também, adoro, comecei a usar faz pouco tempo, mas, enfim, essa preocupação com diversidade, com sustentabilidade, então eu acho que é daí que eu venho. Mas eu acho que além do mundo do trabalho, né, que a gente vai trabalhar com funcionários, tem os clientes também, né, que vão demandar das empresas um comportamento completamente diferente, né? Então eu vou consumir, de quem que eu vou consumir, quem é essa empresa por trás disso que eu estou consumindo desse produto, mas na vida pessoal da gente também, né? Então, eventualmente, você vai ter parente, pai, primo, tio, não sei. Vizinho que tem, e aí você fica, nossa, mas quem que é esse pessoal, essa geração que fica o tempo inteiro no celular? Então a gente não tem para onde fugir, porque a gente já está vivendo isso, né? Então a gente quer trazer um pouquinho mais aí de informação para todo mundo, não só no ambiente de trabalho, mas até no dia a dia, se conseguir entender aí quem que são essas pessoas, de onde elas vêm, né? Como é que elas vivem, o que que é importante para elas. Exato. Bom, Viking, é com Arrasou. você. É comigo e Billy, então. Quando foi feito esse convite, eu dei algumas opções de tópicos, mas eu torci internamente para que a gente pudesse falar de geração Z hoje. E é o que eu sempre menciono em painéis, palestras e ações que eu faço, porque é um tópico que é pouquíssimo mencionado, pelo menos o que eu vejo das minhas experiências. Não que eu seja uma pesquisadora com muitos anos de experiência em gerações, até porque uma das pessoas que estão mais experientes na geração Z tem 23 anos, né? Que é uma pessoa que faz palestras, que é o John Stillman, que a gente vai fazer algumas referências a ele logo, quando a gente entrar em alguns dados. É, e e como que é o preparo das empresas para receber essa geração, já que a gente não fala com tanta frequência, a gente tem alguns dados que fazem com que que as empresas sejam forçadas a pensar sobre isso quanto antes, né? Então, hoje a geração Z é 30% da população mundial e será 27% da força de trabalho até 2025. Isso é um relatório da Zurich sobre o futuro do trabalho. E tem de piscar, a gente já tá em 2025. Eu, mentalmente, ainda tô em 2015. Então, assim, o tempo tá passando muito rápido para mim. Não tô sabendo lidar muito bem. Às vezes, até quando eu vou comprar alguma coisa aqui para maior de idade, uma bebida alcoólica, eu falo, mas eu não sou maior de idade, mas eu tenho 27 anos. São um pouco dos paradoxos que eu venho vivendo. Então, acho que é legal a gente começar com uma definição do que é geração, né? Como que esse recorte é feito e como que é feita essa conta para a gente entender se você é de qual geração. Citando novamente esse moço, que é o John Stillman, que ele pesquisa há muitos anos a geração Z, ele tem 23 anos, mas ele começou a fazer isso com 17. O pai dele, chamado David Stillman, ele criou uma consultoria focada na geração X e Millennials, então o pai dele já estudou gerações há muitos anos, e aí ele começou a perceber no próprio filho, Jonah, que ele tinha essa vocação para estudar a geração com ele. E eles lançaram um livro, então, que eu super recomendo, Gen Z at Work, do David Stillman e John Stillman, e eles falam que é muito menos sobre o recorte, o período de um ano X a ano Y, e muito mais sobre os eventos que aconteceram naquele período, principalmente no momento formativo de cada geração. Então, a gente nota que de 95 a 2012 foram alguns eventos que formaram a geração que a gente chama hoje de geração Z. Então, se a gente for listar alguns, tem uma vivência que talvez esses estudos sejam mais centrados nas pessoas americanas, norte-americanas, é uma vivência pós 9/11, né? Então, é o 11 de setembro. Passou pela Great Recession, a recessão de 2008 e 2009, então, um momento de muita instabilidade. A gente vê dados que mostram que as pessoas perderam 45% do seu patrimônio na Great Recession, então isso já molda muito como a geração Z reage no dia a dia. A pandemia global, né? Não tem como a gente deixar isso de fora, que afetou essa população nessa vida, né, nesse momento mais adulto. E o mais importante, os millennials eram os pioneiros digitais e a geração Z
são as pessoas que são nativas digitais. Digital natives. É certa essa tradução? Direta? Sim, né? Eu Sim. acho que faz sentido na Nativas. minha cabeça. Da minha também faz, gente. Se não Pra mim fizer, alguém também. manda um e-mail, uma Então foi carta. Marisa uma Sebastião da carta. Grama talvez não chegue aqui, porque Manda um telegrama, meninas. manda pra gente. Então, tudo isso para mostrar que isso que significa a geração. Então, a gente pega, pode ser de 15, pode ser 20 anos ali esse recorte, mas tem que existir esses eventos para que a gente consiga categorizar esse comportamento coletivo da população. É, então, as principais diferenças dos millennials da geração Z é que os millennials, eles nasceram num momento muito próspero, né? Então, assim, de patrimônio, de terem casas, as famílias têm as chances das famílias, das pessoas, elas conseguirem ter uma renda ok, era maior. E aí a geração Z, não. Então, isso faz com que eles sejam muito mais realistas em relação à vida. Então, é uma abordagem um pouco menos otimista que a geração de millennials. Isso faz com que eles tenham uma pressão muito grande neles mesmos, então eles sabem que eles precisam pagar os boletos, porque eles sabem que a incerteza econômica é muito grande, gente. Eu não tenho esse dado aqui agora, mas eu estava lendo que o quanto que era mais fácil você comprar uma casa, por exemplo, quando você era da geração X, isso é quase impossível para a geração Z. Então, o que que isso significa, né? O que que isso vai refletir nos comportamentos? Isso sem falar que o quanto tem. Eu lembro de ter visto alguns estudos e, tipo, alguns gráficos que mostram o salário, o rendimento médio das pessoas no decorrer dos últimos tantos anos e o quanto as coisas subiram de custo. Que é basicamente a mesma coisa que você falou, né? E eu vi isso muito aqui no Reino Unido, porque eu lembro que quando as pessoas estavam falando, porque agora que o Reino Unido tem passado por uma crise de custo, né? As coisas estão ficando mais caras, assim. As coisas aumentaram 80 cents sabe assim, uma coisa de um ponto pro outro, que parece pouco, mas se você fizer a conversão ali, mais ou menos, é um tanto, é relevante, assim, sabe? Principalmente para uma pessoa que vive de salário mínimo, né? É pesado esse aumento de custo aqui. E eu lembro que quando questionaram o governo sobre isso, e falando justamente, né, como você falou, das gerações mais novas e tal. E eu lembro que uma das reações foi: se eles gastassem menos com Starbucks e com café, eles conseguiriam comprar uma casa. E aí foi quando a galera fez pois você me dá, pois segura o meu brinco, sabe assim? Segura o meu cachorro, Gente, não dá pra comparar, né? Não, juro, assim, tipo, eu vou dar na sua... E aí o pessoal começou a trazer, tipo, pesquisa atrás de pesquisa, dizendo: gata, olha aqui, como o salário subiu, como os custos, fazendo justamente esse ponto, né, que você trouxe, do quanto, tipo, a gente acha que é mimimi, e pra mim, eu tenho uma paixão especial por esse tema, porque eu não gosto quando o sofrimento do outro, o sofrimento válido do outro, ele é diminuído. Então, tipo, quando as pessoas falam: é mimimi, essas pessoas não sei o quê, claro que você, geração X, boomer, vai olhar dessa maneira e vai achar que é. Porque na sua vida, no seu crescimento, você não passou por isso, né? Você não passou pelo fato de que, tipo, o mercado imobiliário tá praticamente comprado por todo mundo, por pessoas como você, que são landlords agora, que são proprietários de apartamento, de casa, de coisa, e aí vocês botam o babado lá em cima, o aluguel lá em cima, a pessoa tem que ter 38 empregos para conseguir pagar o mínimo, né? Que é justamente o que a Vic falou, sobre ter o mínimo para conseguir pagar os seus boletos, né? A economia cresceu para um negócio, um babado tão bagunçado, que as pessoas dessas gerações mais antigas não precisaram viver e não viveram com. E aí a Vicky listou uma lista de traumas que afetam uma geração inteira, gente. É um trauma geracional, né? Assim, a pandemia é um que a gente viveu há pouco tempo, que tá doendo mais. A gente ainda tá se recuperando dela, galera. Do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista econômico. Tudo que a gente tá vivendo, que é praticamente outro trauma geracional para quem tá na força do trabalho, que são todos esses desligamentos em massa que estão rolando desde o ano passado, essa dificuldade que muita gente tá tendo de achar emprego, essa dificuldade que muita gente tá, que é autônoma, de conseguir algum cliente, alguma coisa. Isso também é complicado, galera. É difícil conseguir o dinheiro nessa vida, nesse momento, né? Eu acho que tem um ponto, assim, né, que vocês trouxeram agora. Esse pessoal, né, Baby Boomer, geração Z, eu acho que não tinha muito espaço para falar como se sentia, para falar sobre sentimentos, né, essa questão da vulnerabilidade. Então, é tudo mimimi.
né? Tudo é mimimi, assim, eu escutei bastante Geração X, isso. né, Lê? Geração X. Acho Isso. que você falou geração Z. Você tá falando da geração X Não, e Boomer, né? boomer e X, isso. Então é tudo mimimi, né? Mas eles não se colocam assim, né? Obviamente, generalizando, muitas vezes, o que que essa outra pessoa tá querendo dizer? De onde que ela vem? Por que que ela tá se sentindo assim, né? E aí, acho que em todos os pontos, com relação à parte financeira também, né? Aí fala, ah, não, mas na minha época não tinha estrutura nenhuma, nananana. Mas assim, gente, a época é outra, o contexto é outro, né? Então, acho que sempre entender de onde que as pessoas estão vindo, a gente a pessoa tá abrindo um canal de comunicação, a gente não pode deixar de ouvir de onde vem, entender, né? E só simplesmente fechar a porta. Eu acho que isso é um ponto bem interessante também, que a gente acaba vendo nas relações de trabalho, né? Ah, não, mas a pessoa tá reclamando, é muito mimimi. Tá, vamos entender de onde que eles estão vindo, que eu tenho certeza que tem um ponto, tem algo que às vezes a gente não tá vendo, né? E que precisa dar voz para essas pessoas, né? Até para falar, olha, vamos fazer ou não vamos fazer, né? E essa questão financeira, realmente, assim, os últimos anos foram de muita instabilidade, né, para o mundo todo. Nossa, eu lembro até hoje, quando eu fui mudar de emprego, eu tava no emprego, tava numa empresa com uma estabilidade super ótima, eu tava há mais de 3 anos, tinha crescido bastante, e eu tomei a decisão de sair para uma outra empresa, que é onde eu tô agora. E aí eu ouvi do meu tio, que ele é geração X barra boomer, não sei quantos anos ele tem, eu deveria saber, talvez. E ele falou, mas como assim? Você vai mudar de emprego? Isso não existe, tem que ficar a sua vida inteira, você tem que fazer sua carreira, o seu nome numa última empresa. No meu tempo, se você fizesse isso, você estaria marcada. Vão olhar seu currículo, você não ficou menos de 10 anos. Fala, mas eu não tenho nem 10 anos de vida profissional ainda, amado. Tipo assim, tipo, a briga, meu momento é outro. E é legal quando eu tenho esses encontros com ele de novo, porque ele vê que eu também tô prosperando nessa nova empresa, e pra ele é tipo, que ele jurava que eu ia ficar marcada. Olha lá, a pessoa que está indo de trabalho a trabalho, não consegue ficar num lugar só, vai ficar marcada, olha, ela não é uma má profissional. E estou prosperando. Então, eu acho que essa é uma grande, essa mudança de mentalidade, né? No meu Exato. tempo, eu não ficava no smartphone, não ficava no celular, não sei o que. Os tempos mudaram. Acho que aceitar dói menos. É um tempo muito mais humano, né? E é isso que é muito interessante, porque isso é contraintuitivo quando a gente pensa no mundo do trabalho. O mundo do trabalho, ele não é humano. Ele é como eu consigo tirar o máximo do ser humano, pagando o mínimo, para eu ter o maior lucro e gerar o máximo. Só que assim, isso é uma mentalidade quando o negócio começou a existir, assim, que era tipo, quanto mais tempo você tava lá sentado trabalhando, significava que você tá produzindo mais. E a gente sabe que isso é mentira, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que quanto mais você tenta explorar as pessoas da sua empresa, menos dinheiro você faz, pior é a sua empresa, pior é a marca da sua empresa, menos as pessoas querem trabalhar, menos dinheiro você faz. E volta pro ponto que a Lele falou. Se você não tá se preocupando com o ser humano e com o meio ambiente, daqui a pouco, as pessoas vão. Sua empresa vai falir. Sua empresa vai acabar falindo, entendeu? Porque, tipo, as pessoas não vão querer fazer negócio com a sua empresa, as pessoas não vão querer fazer. A galera que tem o dinheiro, independentemente da onde vem a motivação mas a galera que tem o dinheiro pra dar, pra investir, tem se preocupado cada vez mais com diversidade, com o fator humano, com o fator de sustentabilidade. Então, assim, se você não tem, gata, você não vai ter dinheiro, né? E é isso que as pessoas não entendem. E eu acho que isso já é intrínseco da geração Z. Isso já faz parte da geração Z, que cresceu ouvindo tudo isso, que cresceu ouvindo uma geração que é a minha geração, né? Que tomou na orelha, que tava nesse meio do caminho entre, tipo, eu posso ter tudo que eu quero, mas o mundo tá dando na minha cara todo dia, mas eu posso falar não, e que tá nesse meio do caminho do eu posso ser vulnerável, mas nem tanto, eu posso falar o que eu quero, mas nem tanto. E aí essa geração nova que vem, olha pra nossa geração e fala assim, tá bom, eu vou falar, porque eu não sou palhaça, né? E vai atrás e querer fazer, e vai levantar a mão, e cada vez vai ficar pior. E aí, Vicky, eu queria que você trouxesse um pouco do, tipo, no mundo do trabalho, né? Como é que tá essa geração Z hoje no mundo do trabalho, em relação a dados, em relação à experiência, em relação a características, assim, bem que identificam bastante essa geração hoje. Perfeito, de verdade, com certeza um deles é um desses changing point, pontos de mudança, e especialmente porque é uma geração que não fica questionando o que é orientação sexual afetiva e identidade de gênero. Esse é um ponto muito interessante, até porque eu tenho alguns exemplos na vida real, como se minha vida não fosse real, mas jogando online com pessoas mais jovens, bem mais jovens do que eu, e quando eu falo que eu sou uma mulher trans, tá bom, só não joga mal.
Então, assim, é uma geração que se importa muito menos. A gente era que para as gerações passadas, entender essa diferença de conceito era muito mais difícil. Até quando eu faço alguma ação de diversidade e inclusão para justamente explicar o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual afetiva, eu vejo que tem uma parte da população que ela tem uma dificuldade muito grande de entender. Eu não sei se é um apego muito grande a esses conceitos de como foi ensinado, não, no livro de biologia estava assim, eu aprendi assim, então na minha época era muito mais verdade o que eu aprendia do que agora, como se as coisas não evoluíssem, né? Então a gente Olha, já vê. Pode falar. não, Vicky, eu tenho muita experiência, porque os meus pais são dessa geração interior, né? E assim, eu tento estudar muito até para conseguir entender. Eu acho que mais do que assim, educação é uma questão social muito ligada ao patriarcado, né? Ao sexismo, ao machismo. É uma presença muito grande de religião, né? E aí, assim, eu vejo isso, é interessante, porque não é por mal, mas assim, sei lá, a minha mãe fala, o médico que o seu irmão tá indo é gay. Eu, hã? E? Tipo, o que que você tem a ver com isso, assim, o que que isso tem a ver? Eu não consigo entender essa geração, ela se importa demais com a orientação ou a identificação de gênero do outro. E não adianta, é muito difícil, eu já desisti de querer fazer entender, né? E pra gente que é mais letrado, cara, é vontade de cortar os dois pulsos ou dar um tiro na cabeça da outra pessoa, né? Mas é realmente assim, é muito bizarro. Eu já desisti de fazer entender. Eu só falei assim, pai, cuidado com o que você falar, você vai ser demitido, tá bom? É isso. Não Simples fala. assim. Na Por dúvida, cala a favor, boca. cuidado para não perder seu emprego. Guarde seu É, preconceito no bolso, pelo aí, amor de ou Deus. então assim, com as crianças, assim, não, isso aqui é de menina. Eu não posso te dar isso porque é de menina. Mãe, não tem de menino e de menina. Deixa o meu filho querer pegar o que ele quiser, Uhum. o rosa. Então, assim, é uma preocupação, É. é um apego muito grande e que, assim, eu já desisti. Né? Isso eu já desisti, assim, mas eu acho que tá muito ligado a essa questão religiosa, Uhum. né? A uma ignorância em si, assim, no sentido de não ter muito acesso à informação, a mundo, porque hoje em dia tá todo mundo conectado, a gente consegue falar com um monte de gente, todo mundo. Imagina, antigamente a pessoa que morava ali no sítio, né, Exato. interior, que é o meu caso, assim, então não tem muito acesso à informação. Só que aí quando eu olho, né, fazendo um paralelo, eu tenho algumas amigas que têm filhas, assim, de 15, 13 anos, é completamente, elas ficam, não, mas é menino ou menina, é o seu amigo, a sua amiga? Não, mãe, você tem que chamar ele de Lucas, João. É isso, não queira saber, tipo, era menino. É muito natural. E essa nova geração ela já tá vivendo isso na escola, né? É. Que eu acho incrível. Então, assim, a hora que for pro mercado de trabalho, não vai ser a primeira vez que vai viver isso, né? Vai ser um negócio tão normal que vai olhar pro cara lá da geração X. O que que você tá falando, meu? Cala sua boca, né? Exato. Então, é Não, muito interessante quando você coloca essa galera que tem, sei lá, 13 anos e a galera que tem 65 anos, assim, junto. e aí a galera chega no mundo do trabalho e aí começa a ver as ações que estão no beabá ainda e fala, O gente, viés mas o que é isso? inconsciente. O viés inconsciente começa a trazer o início do início, gente, orientação sexual afetiva, sabia que existem pessoas, e essas pessoas já estão discutindo a inclusão mais radical de pessoas não binárias, né? Como Sem falar os de, pronomes de neutros. neogêneros, né? De neo-identidade de gêneros que saem dos pronomes que a gente tá acostumado a usar, né? E aí já tem uns 3 que vão levantar a mão e falar assim, tudo bem, mas e eu que uso esse pronome? E aí a pessoa, geralmente a tiazinha da RH que vai olhar e fazer que demorou 5 anos só pra entender como é que eu uso elo delo. Sabe assim, aonde que eu uso aonde que eu. Demorou 10 pra conectar um negócio na cabeça, pra começar a entrar e alguém levanta e faz um neopronome, aí o ser humano se. Aí, meu filho, aí a fulana do RH tem Aí, um meme que eu amo, que é quando, tipo. Que é essa pessoa, assim, quando a gerente ou a diretora do RH coloca a ela dela no LinkedIn. Aí é tipo, ela, tipo, uma música ai, lenta e ela jogando o cabelo, tipo, não. diversidade. Eu amo. Coisas que me irritam disso. Banheiro de homem e de mulher. Eu tenho. Gente, banheiro é tudo igual. Assim, na Suécia já banheiro é unissex desde sei lá quando, entendeu? Desde 2000, desde sempre. Aí aquele negócio de colocar o trocador de bebê no banheiro da mulher.
Eu quero cortar os pulsos. Homem não pode? Ninguém pode, gente. É só, Não pode né? tocar, a mão cai. É, Fez coisa, a mão Exato. cai. exatamente. Exatamente. E Se outra trocar a coisa, fralda do bebê, o pau form- cai, né? Porque, ai gente, meu Deus. formulários de inscrição. Qual é o seu sexo? Ai, Ai, Meu, gente, a o gente tá em gatilho. 2023. Não, Vitória gente, peraí, tem gente. gatilhada. muito. Tem Ai, muito. gente, Dá. peraí. Espero que o Billy não acorde, que ele tá aqui no meu colo, porque ele tava mordendo. Eu acho que eu tô machucada, tô com hematoma. Mas, assim, emocional agora também, por conta desse gatilho. Mas, assim, gente, estamos em 2023, vamos entender o conceito de gênero. Se você faz ação de diversidade e inclusão na sua empresa e você ainda usa num formulário sexo, reflita. Reflita, Exato, porque o que que você quer saber daquela pessoa? exato. Você quer saber quais são as funções corporais dela? Porque a gente já está em 2023, e retomando o que a gente falou há pouco, não é o que a geração X ou os boomers aprenderam, que é a verdade, o que a gente está aprendendo agora é uma pseudociência. Não é isso. É que evoluiu. A ciência evoluiu. Agora a gente entende que Exatamente. não só o gênero pode ser não binário, mas os corpos também. Então a gente precisa se desvincular dessa ideia de sexo biológico, porque isso não determina nada, não determina comportamento, não determina a representatividade da sua população de trabalho. E a gente olhando para dados, gente, de diversidade, para essa geração Z, a gente viu que a geração de boomers tinha 91% de pessoas hétero e cis. Os demais eram pessoas queer, né? Pessoas não hétero e trans. Ô, Vicky, Ou só pessoas assumidamente, né? Na verdade, a gente não assumidamente. sabe. Não, até porque essa coleta de dados, gente, tipo assim, qual que é qual que é a mira, né? O que que as pessoas realmente querem saber? Até o nosso IBGE aqui no Brasil, a gente foi super subnotificado. Aqui, a população LGBTQIA+, a Unesp e a USP tiveram que fazer um estudo que publicaram no Nature Science Reports que mostra que é 12%, não de pessoas LGBTQIA+, não é 2%, porque eles não sabiam perguntar identidade de gênero, e aí passou a não reportar pessoas assexuadas, outras pessoas da comunidade, e aí eles só viam esse número de 2% porque eles olhavam só para orientação sexual afetiva. Então, eu imagino que isso deve ser verdade para vários relatórios, vários censos demográficos que existem aí na população, mas boomers, 91% de pessoas heterocis. Geração Z, 71%. Então, assim, é uma diferença de 20% entre uma geração e outra. E aí tem um estudo da Trevor Project, é uma ONG estadunidense, que fala que 26% da comunidade LGBTQIA+, da geração Z, são pessoas não binárias. E 21% estão questionando o gênero. Então, assim, se você ainda não começou a falar sobre pronomes neutros, sobre como você pode fazer essa inclusão dessa parte da população, a hora é agora, porque você vai fazer um programa de trainee, vai fazer um programa de estágio, você vai se deparar com isso, vai, talvez, potencialmente, fazer uma cagada, isso vai cair no LinkedIn e acabar com a sua marca empregadora. Então, assim, você quer, assim, pense nisso agora, entenda o quanto que isso é importante, e que não pode mais deixar de lado. Né? A gente 27% da força de trabalho até 2030, gente. Até 2025, pelo amor de Deus. Ô, Antes. Vicky, já começa a olhar os formulários, por favor. Sexo, feminino, É, masculino, meu Deus do céu, né? Isso Exatamente. aí, época de Adão e Eva, a Bíblia tá bem ultrapassada, assim, Exatamente. já foi. E se a gente quiser, se você não sabe o que fazer. se a gente quiser pensar nisso, não, fica tranquilo, que se a gente quiser pensar nisso, assim, é meio. Vamos refletir? Por que você quer saber o que tá o que eu tenho no meio das minhas calças? Conta pra mim, por que isso é importante? Isso é meio Quando você coloca deixa, é meio desconfortável pensar nisso, né? Por que eu preciso dizer pra você o que tem dentro da minha cueca, gata? Por que eu preciso falar isso pra você? Entendeu? E começa em coisas de governo, viu, Rê? Tipo, Exato. documentação, tudo Exato. isso. Assim, as empresas só refletem um pouco dessa estrutura nossa, né? Exato. Burocrática do Brasil. Exatamente. Mas, Vicky, eu queria que você trouxesse um pouco quais são as principais características. Não só a gente falou muito de diversidade, porque é um tema que eu e a Lei, a gente, né, pessoalmente, a gente gosta muito do tema. E eu queria também que a gente falasse sobre
Outras características bem emblemáticas, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar mais cedo, emblemáticas da geração Z, e puxar um pouquinho para Millennial também, né, Uhum. nesse mundo do trabalho, né, que são características que mostram, tipo, cara, a gente precisa se ajustar, eu tô pronto como empresa para falar disso, eu sei o que fazer, né, de outras perspectivas que, além da diversidade, Perfeito. de identidade, quer Bom, dizer. tem alguns relatórios que falam do futuro do trabalho que mostram que a geração de millennials é uma geração que aquela frase representa muito bem, que é a frase duas cabeças pensam melhor do que uma, fazer de uma forma colaborativa. Então, para os millennials, para essa geração, de uma forma bem generalizada, funciona muito bem esse trabalho colaborativo, esse trabalho em equipe, essas pessoas que são mais team players, e tudo mais. Agora, a geração D não. A frase que mais representa essa geração, de acordo com o estudo, é: se eu quero bem feito, eu faço eu mesmo. Então, a gente nota que tem uma mudança, não quer dizer que as pessoas da geração Z elas não vão trabalhar bem em equipe, mas talvez não seja natural para elas ter essa abordagem mais colaborativa, porque a geração do side hustle, a geração do eu preciso fazer isso acontecer, depende de mim. Eu não vou ter uma visão otimista do mundo e esperar que caiam oportunidades, que eu vou ser promovida. Não, essa pessoa vai pedir promoção se ela se sentir confortável. Até tem que a gente estava falando mais cedo antes da gravação, de como as pessoas da geração Z, elas evitam conflito, né, muito. Então, às vezes, dependendo da situação, elas vão evitar pedir um aumento, dependendo do ambiente de trabalho, é, e vão sair da empresa, mesmo sem saber a resposta ou não. Então, a empresa poderia muito bem falar: não, eu te dou um aumento sim, eu te adoro. Mas elas vão preferir sair dessa empresa para evitar esse conflito. Isso tudo mostra o quanto que o ambiente de trabalho precisa ser acolhedor. Então, algumas boas práticas que a gente vê também nesses relatórios que a gente vem mencionando é você fazer um check-in constante, você não fazer feedback sanduíche. Gente, vamos lá, 2023 também, feedback sanduíche não é bom para ninguém, mas especialmente para a geração Z. Isso é confuso, é uma geração muito mais direta. É uma geração que foi criada pela geração X, diferente das millennials, que foi criada pelos boomers. Então, a geração X, ela é muito mais... É isso, essa é a realidade viva. Viva assim, você tem que fazer isso, ninguém vai fazer por você. Então, quanto menos firulas, melhor. Então, a gente nota isso de várias formas diferentes, né? Então, tem estudo da Deloitte, que eu super recomendo aqui, que entrevistou 14 mil pessoas da geração Z e 8 mil pessoas da geração Millennials, da geração Y, entre 44 países. E a gente vê que essa é a geração mais conectada. Então, uma pessoa que é a geração Z, provavelmente aqui no Brasil, ela vai ser muito parecida com a geração Z dos Estados Unidos, né? Justamente por serem nativos digitais. E eu conheço pessoas do mundo todo que elas são, tipo, bem parecidas. Eu não vou, assim, é lógico que é a minha lista de contatos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de generalizar, faz parte da minha personalidade. Eu nunca me senti tão representada por ser uma mulher trans brasileira que mora numa cidade que nunca ninguém ouviu falar. Mas eu acho que essas características que são listadas nesses relatórios, elas são muito específicas, pelo menos do meu ponto de vista, e elas me representam de uma forma ou outra, né? Então, quando a gente olha para essa questão de side hustles, né, side jobs, que são trabalhos que você faz fora do seu full time, né, do seu CLT. Gente, eu tô só me perdendo nos termos em inglês. Não, mas conta, E aí, dá uns exemplos aí. A galera tem um negocinho paralelo, né? É um bico exato, paralelo, vamos falar é no um português bico, Bico, essa era a coloquial. palavra que exato. tava na minha cabeça. Qual que é a palavra que é um bico? Melhor definição não existe. É o bico, gente, é o famoso bico. E é justamente porque a gente vê a realidade da forma que ela é, né? Nem sempre a gente vai conseguir o que a gente quer e a gente tem uma ambição muito grande, né, de crescimento. Então, por exemplo, eu estou como consultora, hoje, né, de forma independente também para uma consultoria, onde eu faço alguns bicos, mas isso pode tomar várias formas diferentes. Então, as pessoas podem optar por esse meio de consultoria, é muito mais comum nesse ambiente corporativo, mas existem esses bicos lá do Mercado Livre. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas vendedoras do Mercado Livre, elas compram, elas revendem produtos, elas podem trabalhar desde vendendo trufa até serem revendedoras de Avon, Natura. Então, isso é muito mais comum agora. Então, os dados mostram que teve um aumento desde da geração de millennials, então isso é muito importante. E uma outra informação que é, só para reforçar aquele ponto final para a gente estar na parte mais prática, que é desse perfil menos engajado no ambiente de trabalho, que não necessariamente é um problema, né? Então a gente vê que o engajamento, ele vai diminuindo conforme as gerações,
E isso pode ser interpretado de várias formas diferentes. O meu ponto de vista pessoal é como o trabalho ele é visto na vida da pessoa. Então, ele deixa de ter aquele espaço fundamental para que aquela pessoa exista. Eu sou o meu trabalho, quando você se apresenta, olá, meu nome é Vicky, eu sou isso e isso na empresa. Ele deixa de ter esse peso tão grande, agora eu sou a Vicky, eu gosto de jogar jogos online. E isso não é negativo, necessariamente, para o trabalho, mas tem um impacto, sim, porque hoje as pessoas estão muito mais conectadas. É uma geração que vive no LinkedIn, vive no Glassdoor, ela sabe quanto ela ganha, ela conversa sobre isso. O salário deixa de ser um tabu muito grande, né? Então as pessoas trocam mais. Nas gerações passadas era assim, nossa, eu nunca vou perguntar o salário do meu peer, do meu. Gente, eu sou péssima, da pessoa, Par, do meu do colega, coleguinha. Porque a gente que é Ai, juro, bilíngue, menina, a gente entende, a gente sente, né? A gente que a é gente bilíngue. sente no coração. Exato. E isso está muito ligado ao quiet quitting, né? Então, se a gente não pede, se a gente entende que tem um mar de oportunidade lá fora, por que que a gente vai, tipo, ficar reforçando ali? A gente só vai sair. Vai falar, É. não tá E aí, legal. explicando do Adeus. quitting, né? Essa saída silenciosa que a gente tá vendo no mundo do trabalho, que o pessoal, meu, tá ali, cara, faz o mínimo possível até achar outra coisa ou sai sem ter outra coisa mesmo. Então, isso tá bem presente. Acho que poderia ser bem característico da geração Z, né, Vicky? E tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu sempre falo nesse podcast, que eu gosto sempre de reforçar. Eu acho que isso é bem característico desse ponto que a gente já trouxe no podcast algumas vezes, que é basicamente o seguinte: você, executivo, você, pessoa de gerações mais antigas, a sua relação com o trabalho, ela é diferente. Ponto. A importância que você dá pro trabalho é uma, a importância que a pessoa da geração Z dá pro trabalho é outra. Quer dizer que uma é menos importante que a outra? Não, só quer dizer que elas são diferentes. Mas uma coisa que vocês, pessoa executiva, tem que ter aqui, ó, nos cérebros, que é difícil de entrar às vezes as coisas, eu sei, é difícil, mas você vai conseguir. Tenho fé em você. É entender o seguinte, que você não pode ter a expectativa de que todas as pessoas da empresa tenham a mesma expectativa que você, tenham o mesmo apreço pelo trabalho, tenham o mesmo envolvimento, entendeu? A gente tá aqui falando que uma pessoa da geração Z, por natureza, em geral, é uma característica da geração ser um pouco menos engajada no trabalho. Como a Vicky disse, colocar o trabalho como assim, putz, meu nome é Renato e isso é o que eu faço da minha vida. Tira isso da frente, sabe assim? Isso não, né? Isso não passa, isso não é tão mais importante. E é por isso que é super importante entender que você não pode ter a mesma expectativa. E que isso não faz da pessoa da geração Z pior. Não faz uma pessoa menos não faz um profissional pior. Não quer dizer que ela vai fazer um trabalho pior. Às vezes, essa pessoa faz um trabalho até melhor, fazendo o mínimo, do que o medo de gente que se diz super engajada, tá trabalhando horrores, mas não faz um trabalho, acaba não fazendo um trabalho bom por um contexto de várias questões envolvendo isso, seja qual for, porque tá trabalhando errado, porque tá tão preocupado em querer agradar que acaba fazendo umas coisas que não faz sentido. Eu acho que significa melhor? Não, mas só significa que você, pessoa executiva, não pode ter a expectativa de que essa pessoa tem que ter o mesmo nível de engajamento que você. Você pode até ter, mas vai se frustrar. Exato, exatamente. E aí um pouco do que a gente falou sobre quiet quitting, um pouco, né, dessa questão de desligamento silencioso, dessa questão de, tipo, de se desconectar do trabalho e tudo mais. Vá ler a história de alguns executivos ou CEOs e pessoas, assim, super alto escalão que acabaram saindo ou foram, sei lá, vender coco na praia, fazer uma coisa, assim, super, sabe, sem natureza. E as reflexões que essas pessoas têm. A maioria das reflexões que essas pessoas têm é um arrependimento muito grande de não ter cuidado da própria vida, de não ter passado mais tempo com a família, de não ter cuidado da vida pessoal. Muitas vezes o arrependimento dessas pessoas é esse. E aí essas falam, nossa, eu tive tanto problema de saúde. O que está acontecendo, a geração Z já viu essas histórias e cansou de ver essas histórias. A minha geração cansou de ver essas histórias. E aí você vê uma geração que vê todas essas histórias, qual que é? Fala pra mim, me convença eu aqui, qual que é a proposta de valor pra eu me matar de trabalhar, chegar nos 40, 50, 60 anos, olhar pra trás e falar assim, que merda que eu fiz com a minha vida? Eu tenho esse monte de dinheiro, legal, mas eu não consigo aproveitar esse dinheiro, não consegui aproveitar esse dinheiro porque eu só trabalhei. Eu tenho uma família que fica me esperando o tempo todo voltar, eu não tenho tempo pra ninguém, e aí eu fico aqui, sabe, assim, do tipo... Eu acho que tem lições a serem aprendidas de todos os lados, mas é muito importante. E aí eu tenho uma paixão pessoal pra falar com a galera desse nível executivo, porque
independentemente do volume que a gente tem de geração Z chegando no mercado, se infelizmente ainda são essas pessoas que são os tomadores de decisão. Essas pessoas que tomam decisão, que movimentam o mercado, que levam o dinheiro para a esquerda e para a Estão direita. nos conselhos, né, nos Exato. boards das empresas. Exatamente. Estão tomando as decisões políticas, né, Exato. governamentais aqui do Brasil. Exatamente. E são essas pessoas que, assim, que tem uma dificuldade muito grande de entender que as coisas estão mudando, gente. As coisas estão mudando, então olha. E aí, acho que esse é o melhor momento pra gente começar a falar o que fazer, né? O que a gente dá de dica, então, para as empresas e para essas pessoas, né? Eu acho que, assim, Exato. para as empresas que estão gerenciando, que têm clientes, assim, os consumidores são, né, de geração Z, se não são ainda, vão ser logo. E para os funcionários, tanto os que são, né, de geração Z, como os que não são, para aprender a lidar, né? E aí a Vicky aí, que é expert aí no tema, conta pra gente aí, Vicky, o que as empresas, vamos começar pelas empresas, que a maior responsabilidade é delas, né? Perfeito. Gente, primeiro ponto, a geração Z está faminta pela promoção, porque ela tem ambições, tem objetivos, e se o caminho para uma promoção, se o caminho para um desenvolvimento, até mais do que promoção, né? Eu acho promoção como um negócio final, por conta dessa parte financeira, então lembra que a gente falou que é uma geração muito mais realista, então ela não vai se contentar com uma mudança de nome de cargo. Ela quer o dinheiro para ela fazer as coisas que ela quer, né? No geral. Lembrando que tudo isso aqui, estudos geracionais, eles generalizam muito a população. Então, se você for geração Z e tá ouvindo isso, falando, mas eu não sou assim. Não tem problema. Tem muitas coisas que eu também não sou, mas é legal a gente ter essa foto de como é o todo, essas características, como eu falei no início, foram definidas por esses eventos que a gente viveu nesse período formativo. Então, assim, deem esse caminho das pedras, expliquem o que é necessário, sejam transparentes, elas vão saber, você querendo ou não, elas vão perguntar, elas não têm medo de perguntar, às vezes elas podem parecer agressivas, tá? Então esse é um ponto até que eu vivi muito na minha carreira, de ser tão assim, tipo, eu não entendo por que as coisas não são tão transparentes, porque não vivi isso dessa forma que foi me ensinado, ou que alguém falou pra mim, você não pode perguntar. E às vezes eu tenho certeza que em várias situações foi, tipo, super, nossa, desnecessário, o que essa menina tá fazendo? Porque ela sentou comigo no primeiro ano, ela tá uma semana que eu preciso ser promovida. Já passei por isso. Talvez não é a melhor forma, mas é porque o caminho não tá claro, entendeu? Então, como você pode criar esses mecanismos para que as pessoas, elas entendam o que elas precisam fazer para atingir os objetivos delas, que são cada vez mais pessoais e profissionais. Então, esse blur. Então, até que tem uma fala que é legal, né? Que é a linha de trabalho e pessoal. Para os millennials, ela já era blurred, ela já era embaçada. Para a geração Z, ela não existe. Assim, tipo, eu preciso, meus objetivos, eles estão alinhados. Eu preciso do meu dinheiro para fazer minhas coisas. Eu sou essa pessoa aqui, que eu sou ali. Então, como que você cria esse ambiente para ela prosperar? Sem feedback sanduíche. Desculpa, gente, é que eu tô muito no negócio de feedback sanduíche. Mas eu concordo, eu tô totalmente totalmente com você, Vicky. Eu acho que é muito interessante, porque isso que você tá falando são, tipo, boas práticas em geral. Tipo, em geral, pra desenvolvimento de carreira, de gestão, assim, né? é o básico. Eu falo muito o quanto, se você gastar um tempo desenhando isso que você falou, garantindo que você está pagando um valor justo de mercado, deixando claro como você se posiciona no pagamento, tendo benefícios de base bom, 88% desses problemas já não vão mais existir, sabe? Assim, tipo, porque você já tem o básico, as pessoas sabem quanto elas são pagas, por que elas são pagas, quanto elas são pagas e tudo mais. Todo esse tabu em relação ao salário, todo esse tabu em relação a isso são movimentos de manipulação, de controle, na verdade, movimentos de controle para que as pessoas não briguem com isso, não briguem por isso, não reclamem, não falem. Aí você cria todo um ambiente do trabalho onde as pessoas não podem falar do assunto, onde é de mau tom falar dessas coisas, é de mau tom você querer alguma coisa, porque é mais fácil de controlar o ser humano a partir daí. Só que esta geração está cagando pra isso. Essa geração vai pro ponto que justamente a Vicky falou. E pra mim, eu adicionaria um ponto do que a Vicky falou, que é duas coisas. E as duas são relacionadas à liderança, né? Trabalhe e invista muito no desenvolvimento das pessoas que estão no papel de liderança. E o que eu quero dizer com investir no desenvolvimento? É colocar a gente certa no papel. Não adianta você enfiar qualquer ser humano que faz bem o trabalho. Tem que ser uma pessoa que tem habilidades boas, principalmente de inteligência emocional, que sabe lidar com o ser humano.
E que queira fazer, né, Rê? Exato, que queira fazer, que tenha boas habilidades de inteligência emocional pra conseguir, tipo, cuidar de qualquer ser humano. Pra saber entender e lidar quais são as necessidades que vem de uma pessoa de uma geração como essa, até pra entender quando você tem uma pessoa que vem de uma geração baby boomer que tá, talvez, se recolocando no mercado de trabalho, ou que tá na mesma posição há 200 anos e ama fazer aquilo. Como é que você consegue lidar com as diferenças? Então isso é super importante. Por quê? Porque vai para o segundo ponto e eu puxo para a saúde mental. Que é a liderança é o principal fator que impacta burnout. É o fator de maior impacto, de maior porcentagem. Todas as pesquisas científicas em relação ao burnout falam que habilidades ruins de gestão de pessoas levam as pessoas a burnout. E assim, é tão simples quanto pergunte para as últimas 5 pessoas que você sabe que tiveram burnout. Qual foi o principal fator? Eu tenho 2 casos assim que me vem na cabeça agora, que eu falei hoje e semana passada, que tiveram burnouts, assim, num nível absolutamente absurdo. 70%, a grande maioria, por causa da gestão, por causa da liderança direta, né? Então, desenvolva a sua liderança para você não continuar reforçando estereótipos ruins e adoecendo as suas pessoas mais do que a gente já é. Mais do que as coisas já estão. A Vicky falou muito das pressões que tem, da dificuldade, toda essa insegurança do básico, para você ter o básico na sua vida, isso gera uma desestruturação de saúde mental muito grande para as pessoas. E aí você tem uma geração que já entra perdendo, porque já tem os fatores que não estão ajudando. Por isso que essa geração também é tão, talvez, como a Vicky falou, eu quero meu dinheiro, quero saber. Porque essa galera precisa disso, ela quer ter o básico para poder fazer agora eu posso me divertir. Agora eu posso fazer isso. Estabilidade, né? Exato, eu quero ter um pouco de estabilidade para depois começar a construir a minha vida e fazer as coisas que eu quero, porque todo mundo tem esse direito. Então, desenvolva a sua liderança para que você tenha ali um lugar, minimamente, que você saiba acolher diferentes perfis, né? E eu acho que uma das coisas principais é alinhar bem expectativas, né? Então, quando a gente trabalha, né? A gente trabalha com advisory para aconselhamento aí para pessoas em liderança, pessoas de C-level, e várias vezes eu escuto a pessoa reclamando, mas o fulano não tá performando bem. Tá. O que você espera do fulano para performar bem? Eu não sei, então. Então, o problema é seu, não é da pessoa, né? E a própria pessoa também, quando a gente faz mentoria, mas o que é esperado de você? O que você precisa para ser promovido? Não sabe. Então, a gente precisa, como uma pessoa líder ou como funcionária, a gente precisa correr atrás dessas informações. E aí, se você não sabe como, a gente está aqui para ajudar, né? Vicky, Renato, eu. E uma coisa que eu acho bem emblemática também é essa questão do contrato, né? Então, eu também estava conversando com algumas pessoas. Não, mas aqui eu espero que a pessoa trabalhe 60 horas por semana. Eu falei, então, se você espera 60 horas por semana, você tem que mudar o seu contrato, porque o seu contrato é de 44 horas semanais e você está pagando por isso. Então, se você quer algo além do que está no contrato, você precisa falar isso e remunerar para isso. Não espera que a pessoa vai chegar, vai dar a vida dela tudo, se não é isso que está no contrato, porque eu acho que está certo, gente. O contrato é contrato. Você quer que a pessoa entregue mais, você paga mais, você remunere mais, né? Agora, não dá para querer, assim, que pagar, né, X sobre 2 para a pessoa e querer que ela entregue 4x. Isso não existe, né? Ninguém vai fazer caridade para sua empresa, até porque a sua empresa não precisa disso. Normalmente, quem está cheio de dinheiro é a empresa. Eu acho que quando a gente, como empresa, pensa nisso, preparar a liderança, né, olhar as pessoas como indivíduo, entender que é uma geração mais direta ao ponto, esse negócio de enrolação. Eu falo, o Renato já sabe, eu assim, cheiro de merda. Começou a enrolar muito, assim, fala o que você está pensando, fala o que você quer dizer. E existe treinamento para isso também, né? Mas eu acho que gente, é muito racional se você olhar todas essas demandas da geração Z, né? Não é irracional, a gente só quer que seja direto ao ponto, que você sabe o que você está pedindo e que você sabe como você vai me promover, o que é performar bem, o que não é performar bem, né? E aí eu tenho uma pergunta para você, que é de uma geração baby boomer e tal, geração X. Se tá tão difícil ouvir isso que a gente tá falando, se é uma coisa que te incomoda, que tá gerando uma reação emocional, uma raiva, ai, que mimimi. Se é tão difícil lidar com suas emoções nesse momento, quem que de verdade é a geração mimimi? Fica a pergunta para sua reflexão, pensa, reflete, leva pra terapia, se você não faz, faça, e vamos pensar. Que emoção! Mas eu concordo, é tão simples quanto assim, a mudança ela assusta, ela dá medo, principalmente para gerações que nunca precisaram se preocupar tanto com mudar, porque você sempre tinha estabilidade, né? E gerações que cresceram na estabilidade
que vivem num lugar onde tudo muda o tempo todo, com uma velocidade que nem as pessoas que estão acostumadas com essa mudança acompanham necessariamente, é difícil pra cacete. É difícil, é assustador. E aí é onde entra a questão da seleção natural. Se você não se adapta, você fica pra trás. E aí, conforme novas gerações vão vindo, cada vez mais a gente vai ficando mais adaptável, né? E é isso, assim, adapte-se, adapte-se. Então, a minha dica pra você, saindo da empresa e falando pra você de uma geração X, uma geração Baby Boomer, faz um esforcinho extra pra se adaptar. Né, faz um esforcinho extra pra entender. É justamente entender. Ninguém tá pedindo pra você mudar. Ninguém tá obrigando a você ser que nem a geração Z. Porque muitas das pessoas vêm com esse discurso do agora você quer que eu seja assim? Não, ninguém tá pedindo pra você ser nada. Né, as pessoas estão... Justamente o pedido aqui é empatia. Da mesma maneira como todo mundo tem que ter empatia com você, porque você reclama. Então não tem que baixar a cabeça porque você acha. Faça o mesmo para as outras pessoas. É uma questão de educação, uma questão de respeito mínimo com o ser humano. Entenda. E você não precisa ser, você precisa entender que as suas preferências, o que você gosta, é diferente. A sua preferência não é realidade. Ela não é realidade unânime. Ela é uma preferência. Se você prefere trabalhar de certa forma. Se você gosta de fazer reunião 8 horas da manhã, não quer dizer que eu tenho que gostar, né? Tão simples quanto. Eu senti indireta, você sentiu também, Lê? Eu senti indireta. Mas eu não gosto de 8 horas pra gente. Eu não gosto de 8 horas da manhã. Eu não consigo 8 horas da manhã, gente, não dá. Eu sei que não é só dessas assim, gerações, mas eu não consigo. Enfim. E aí, pessoal, o que eu queria pensar também, assim, quais são as dicas que a gente dá para essas pessoas da geração Z? Né, os funcionários ali, a galera que eu falo, né, as funcionárias, os funcionários, né, enfim, todo mundo aí, as pessoas que estão ali no busão todo dia, que tem que ir para o escritório, infelizmente, né, essa coisa muito antiga, assim, né, eu falo que é data da época da Bíblia, assim, mas enfim, então quais são as dicas que a gente dá para essa galera? Né? A gente falou um pouco das empresas, mas e para esse pessoal que está aí no dia a dia, o que são as dicas, sugestões aí que a gente dá para lidar com esse mundo? Se esforcem para pedir feedback e aplicarem feedback. Eu acho que, assim, não deixe isso passar batido. Se tem uma coisa que não está te fazendo bem, ou que não faz sentido, acho que é uma sensação talvez muito comum para a geração Z, né? Mas isso não faz sentido para mim. E aí entra nesses conflitos quando os mundos se colidem. Mas entenda o que você está sentindo, pense como você pode aplicar esse feedback e levanta a mão. Acho que não deixe passar, não entre nessa, nossa, eu nem vou pedir o aumento porque eu sei que essa empresa não está pronta. Ou eu não vou trazer uma preocupação que eu tenho, ou uma necessidade que eu tenho que vai impactar fortemente, porque eu não quero ter que lidar com tudo que vai acontecer. E entenda de onde você vem também, né? Eu acho que, às vezes... Eu acho que até falo, talvez essa é uma dica pra mim mesma. Se eu recebendo, falando comigo, depois eu vou ouvir e falar, nossa, quem é essa mulher falando? Mas entenda que às vezes você pode ser muito agressiva na forma que você possa trazer algumas demandas. E entenda o momento das pessoas. Acho que da mesma forma que Rê trouxe a questão de empatia, por a gente não ter essa vivência das demais gerações, da forma que outras se conectam melhor, então millennials com geração X trabalham melhor, quando tem esse gap de geração Z com boomer, geração Z com geração X, é uma fricção muito maior. Então a empatia ela tem que acontecer dos dois lados, mas não deixe esse olhar condescendente te afetar, porque muitas vezes vai ter, nossa, na minha época, você não está sabendo trabalhar, especialmente porque a gente está entrando nas organizações de uma posição hierarquicamente mais baixa. Então, é um jogo de poder que acontece ainda, né? Então, como que a gente pode, talvez, mudar isso, trabalhando de forma colaborativa, que talvez não seja tão natural, mas que a gente precisa exercer, sim, para melhores resultados. Eu concordo com você, Vicky, e eu acho que tem um ponto justamente de você, como você pode ser percebido como uma pessoa agressiva, né? E eu sofro disso, a Lelê também sofre disso, a gente sempre fala muito sobre como a gente tende a ser mais... Eu aprendi isso também, porque isso é como eu gosto de ser, e eu fui me permitindo mais ser assim. E como as pessoas recebem isso mal, às vezes, porque você quer saber as coisas, então é como você... E aí volta no ponto da empatia da Vicky, né? Como que você ajusta ou faz as perguntas certas para tirar o melhor da conversa. E aí vem uma coisa que eu ainda tô aprendendo a lidar, que é como que você
aprende a se frustrar, sabe? Assim, a entender que você vai se frustrar com uma frequência muito grande, que vai ser muito frustrante o tempo todo. Vai ser muito frustrante lidar com gente que não te entende, vai ser muito frustrante lidar com pessoas que, putz, sabe, assim, que, tipo, que falam coisas que você, tipo, não concorda, pessoas que isso vale pra todo mundo, mas pra geração Z que tem que isso impacta num nível quase que fundamental. Quando você vê pessoas que talvez não necessariamente mereçam algum reconhecimento, ou seja lá o que for, acabam recebendo esse reconhecimento. Então como é que você se acostuma a se frustrar, que é uma coisa muito difícil, mas infelizmente o mundo é um pouco assim, a gente tem que... como é que a gente se acostuma a se frustrar? Eu tenho uma grande dificuldade, eu já me ferrei muito na minha vida por causa disso, porque né, como assim isso tá acontecendo desse jeito? Como assim? Não, isso tá errado. E aí, tipo, a não ser que você tenha um lugar de trabalho onde esse modus operandi seja valorizado, você vai se frustrar o tempo todo, né? Porque tem lugares onde você ser uma pessoa indignada é o modus operandi da organização e, putz, é super legal. E aí você ganha várias coisas, né? Então, é uma coisa dolorida, é uma coisa difícil, vai ser complicado, vai ser complexo e lide com... Aprenda a se frustrar, sabe? Aprenda a... E aí, isso também, eu pensei nisso quando a Vicky tava falando sobre puxe as conversas, pergunte feedback, porque você também tem que aprender a se frustrar nessas conversas, porque às vezes você vai pedir um feedback pra alguém e a pessoa vai falar um negócio completamente fora da casinha, né? E lembre-se que assim... Feedback sanduíche. Exato, feedback sanduíche, ou coisas que não fazem o menor sentido. Feedbacks que são sobre a sua personalidade, porque a pessoa não sabe lidar com a sua personalidade, aí vira sobre você e não sobre algo que você fez, um comportamento que precisa ser melhorado, sabe? Então, pra mim, é aprender, é lembrar que o ser humano, ele é falho. O ser humano, ele é, por natureza, falho. A gente nunca vai acertar o tempo todo. A gente vai poder melhorar todas as vezes o tempo todo. E toda essa dor que a gente vive, toda essa preocupação em atingir um nível de perfeição que muitos de nós temos, né? E aí talvez eu não esteja só falando com a geração Z, tô falando com várias pessoas diferentes. A gente sempre vai errar. Nós somos seres humanos falhos em melhoria, né? E aí muita gente não tem a habilidade de entender as próprias emoções. As próprias emoções. E aí quando você não sabe lidar com as suas próprias emoções, obviamente você explode nos outros, né? E aí, qual que é a conclusão final que a gente sempre fala pra todo mundo, pra toda pessoa que está contratada por uma organização? Conclusão é, você pediu feedback, você foi atrás, você pediu esclarecimento, você fez todas essas dicas pra tentar, já que não deram isso pra você, como é que você cria esse esclarecimento pra você mesma, né? Pra você mesma pessoa. Pega suas coisas, vai embora, procura outro emprego. E aí é o momento que você ativa a sua habilidade de Gen Z, minha filha, e vaza. Sai dessa empresa, vai fazer outra coisa, vai buscar outro negócio. Porque no final do dia, se você tá tentando criar essa clareza e o lugar que você tá não está te dando, tá demorando demais, tá começando a enrolar, vaza. Cai fora. Vaza. Você tá perdendo seu tempo, porque o lugar não tá preparado pra lidar com gente de uma maneira construtiva. E aí, com todo mundo. Só que tem gente que tá mais confortável em ficar nesse tipo de ambiente e viver nessa ambiguidade que não é saudável. Mas tudo bem, tem gente que tá. A minha sugestão é sempre pegue suas coisas e vai embora, se você puder. E é como eu sempre falo, talvez agora seja um pouco mais difícil que o mercado tá uma baguncinha, tá um auê, né? Mas no momento onde, quando der, pegue suas coisas e vai embora, né? Senão você vai o custo emocional que vai ter pra você pra conseguir encontrar um mínimo de organização pra falar, beleza, então é daqui que eu tô partindo, vai ser muito maior. As pessoas e as organizações, é difícil mudar, né? Mesmo quando a gente quer difícil, demora. Então, assim, você falou, você tentou, eu acho que, no mínimo, você tem que estar sempre entrevistando ou ter o seu bico aí, o bico paralelo, sabe? Pra te ajudar a te manter, pagar tuas contas. Não dá pra gente depender 100% de um CNPJ de uma empresa. E o último ponto aqui, talvez, seria ainda, eu tava pensando, a gente tava falando agora do conselho que a gente tá dando, né, como que a gente lida nesse ambiente, que muitas vezes vai ser ambíguo, que vai ter atrito, né, vai ter fricção, e tem um perfil muito, a geração Z tem um perfil muito específico de que não compartilha tanto quanto os millennials. Então, a gente nota que tem um statement que foi, numa pesquisa, teve uma afirmação que foi baseada nessa pesquisa, que é, eu prefiro falar da minha vida pessoal pro meu pet do que pro meu líder. E 70% da geração Z concordou. Então, entenda
E isso é muito diferente dos millennials, né? Então, quando a gente teve esse boom das redes sociais e de tudo que estava acontecendo, foi um oversharing danado, né? As pessoas compartilhando tudo, estão me expondo publicamente, e é uma vida muito mais privada da geração Z. Então, entenda como que você pode driblar essa barreira que pode ser gerada por essa condição, para você se conectar com as pessoas, né? Porque aí, se você não tem essa conexão, as pessoas não sabem de onde você vem, quem é você, e você já chega com dois pés no peito, talvez seja mal interpretado. Então, só para finalizar, porque eu acho que o Estado é muito legal, ele finaliza ele de uma forma trazendo esses dois mundos e com essa cerejinha no bolo e com Billy aparecendo aqui para dar um showzinho também, eu acho. Boa. Perfeito, faz todo sentido, né? Independentemente do que for, é muito importante a conexão. Independentemente da geração que você é como você se conecta, né? Como você cria conexão para as pessoas saberem, mesmo você vindo desse ponto de vista mais, como você mencionou, agressivo, as pessoas vão saber de onde você tá vindo. Porque quando você cria conexão, é muito mais fácil de você entender e falar, tá bom. E aí você consegue absorver a informação de um jeito completamente diferente, você consegue passar a informação de um jeito diferente. E aí, quando a relação é criada, você se sente muito mais confortável em ajustar o seu tom para uma pessoa, porque tem um valor de conexão ali, né? E é por isso que a gente fala muito sobre empatia, entender que o ser humano... Eu tô falando isso pra todo mundo, mas tô falando isso pra mim também, né? Porque eu fico puto com um monte de coisa, fico irritado, começo a ficar nervoso, né? Meu terapeuta, meu pai amado, Deus tem aquele homem, né? Mas enfim, pessoal, eu acho... queria agradecer Vicky pelo seu tempo, queria agradecer o seu cãozinho fofo pela participação, né? Pelo participação extra. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por trazer todos esses dados maravilhosos para nós, para todo esse conhecimento que tivemos sobre geração Z. Com certeza eu aprendi muito na minha vida. Com certeza, geração Z, na minha opinião, nem millennial é a geração mimimi. Eu na minha opinião pessoal, acho que são gerações mais antigas, né? Mas tudo bem, isso é só uma opinião. E é isso. E se você, pessoa que está nos ouvindo, gostaria de compartilhar sua história, compartilhar o que aconteceu com você, situações que você viveu e etc., nosso e-mail está na descrição ou do vídeo ou do podcast, no link do Spotify, né? Na descrição do podcast no Spotify. Entre em contato com a gente. Nós voltaremos na semana que vem com mais informações e coisas e dados e coisas. E é isso, muito obrigado. Tchau! Obrigada, pessoal. Tchau! Obrigada por me terem, gente. Um beijo.